Olá, alunos! Então, bem-vindos à segunda parte do nosso último módulo de avaliação psicopedagógica na educação infantil e no ensino fundamental. E ainda, nesse último módulo, no módulo 3, a gente vai falar um pouquinho mais dos processos de diagnóstico e intervenção. Agora mais focado nos processos de intervenção. Como a gente já falou, no final do último vídeo, essas coisas são dialéticas. Então, o diagnóstico e a intervenção, eles estão ali, A avaliação psicopedagógica e a intervenção, elas são faces da mesma moeda. Então, o tempo todo, a gente vai estar trazendo diagnóstico, avaliação e intervenção. Vamos pensar isso aí como o tripé. Vou nem falar tripé, porque diagnóstico e avaliação, a gente já entendeu que são os mesmos termos. Mas tamo junto nesse conteúdo. E aí, os arquivos com as referências bibliográficas já estão disponíveis lá no módulo arquivo. Então, vamos lá ler. Tem um texto mais focado para avaliação psicopedagógica e um outro texto um pouco mais focado na intervenção, de dois autores diferentes. Então, a gente pode tem bastante conteúdo para a gente conversar. Então, o que é essa intervenção, esse negócio aí da intervenção? Intervenção psicopedagógica pode ser entendida como uma interferência realizada por um profissional de psicopedagogia em pessoas que apresentam dificuldade de aprendizagem ou na própria instituição de ensino. Aí a gente volta lá no fracasso escolar. Adoro fracasso escolar. Adoro falar de fracasso escolar e de política pública. Então, essa intervenção, ela não precisa ser focada somente no aluno, ou na demanda, ou na queixa. Você pode fazer uma intervenção psicopedagógica na escola, na instituição. Então, fazer um treinamento com os professores, fazer uma orientação técnica com os professores, dar uma aula para os professores, conversar sobre didáticas, abrir um diálogo sobre as dificuldades da sala de aula, também é uma intervenção psicopedagógica. Levantar as demandas das dificuldades dos professores no ensinar e aprender, também é. Da gestão e lidar com a relação professor-aluno, também é uma intervenção. Então, a intervenção ela não precisa acontecer necessariamente só com alunos, só com os sujeitinhos da queixa. Ele pode acontecer num nível institucional. Inclusive, ela deve. Quando a gente falar de psicopedagogia institucional, a gente está falando disso, desse nível institucional da psicopedagogia, entendendo que os sujeitinhos ali presentes, eles não são seres isolados do contexto. E o sistema educacional e as políticas públicas e toda a dinâmica professor-aluno, a relação do processo de aprendizagem, como a gente viu lá no primeiro módulo, interferem nas demandas e nas queixas que estão sendo colocadas. E aí, aqui, deixa eu tirar da frente que eu trouxe de novo aqui, a mesma citação que eu dei na outra aula. Eu falei, a gente vai trazer isso para falar um pouquinho, para entender melhor. Então, entende-se que na intervenção, o procedimento adotado interfere no processo de aprender do aluno, com o objetivo de compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo. A fala tá difícil hoje, né? Mas a gente vai tentar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente entende, a gente compreende a queixa. A gente falou um pouquinho sobre isso na avaliação psicopedagógica. Como que a gente entende a queixa? O que esse aluno está trazendo? O que o responsável dele está trazendo? O que o professor está trazendo? A gente vai compreender tudo isso. A gente vai investigar tudo isso. A gente vai explicitar, a gente vai elaborar, a gente vai falar sobre. A gente vai conversar com o pai, com o aluno, com o professor, com a gestão. E aí a gente vai corrigindo as arestas dessas dificuldades, que podem ser da escola, podem ser do aluno, pode ser do professor. E o processo de intervenção vem daí, desse lugar que você vai intervir com todos esses fatores, você vai corrigir por todos esses lados, você vai explicitar todas as questões que você conseguiu levantar na sua avaliação. Então, exemplifica-se como intervenção psicopedagógica uma fala, um assinalamento, uma interpretação que o psicopedagogo realiza na escola.
Intervir psicopedagogicamente envolve diversas atividades realizadas dentro e fora da escola. Como eu disse no vídeo anterior, quando você chama o pai do aluno no processo de investigação, quando você chama o responsável, o cuidador, quando você chama aquele que passa mais tempo com a criança dentro da escola para conversar e levantar informações, isso já é uma intervenção. Você já está intervindo psicopedagogicamente, já é uma atividade de intervenção, mesmo que você ainda esteja na parte do processo de levantar dados e não tenha traçado nenhuma estratégia para corrigir essa queixa, para elaborar essa queixa. Mas um assinalamento, uma interpretação que você está fazendo ali ao chamar o professor dessa criança que tem uma didática que não está alcançando ali, já é um tipo de intervenção. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente espera, quando a gente fala de intervenção, um projeto megalomaníaco. Não, porque eu preciso fazer uma intervenção. Como se a palavra intervenção denotasse quase um teatro, quase uma arte. Eu preciso fazer algo. E você já está fazendo algo desde o começo, você já está intervindo de alguma forma, você já mudou de alguma forma as dinâmicas ao entrar no meio delas e começar a pensar sobre isso e chamar as pessoas para pensar sobre isso. Isso já é uma intervenção. Então não fique esperando um grande finale. Vai que o processo está no caminho. A avaliação psicopedagógica é a investigação do processo de aprendizagem, já entendemos essa parte, visando entender a origem da dificuldade ou do distúrbio apresentado. Como se vê, seu objetivo é bastante diferenciado, porque cada aluno aprende de um jeito, cada dificuldade é uma, então os objetivos são bastante diferenciados. Você vai traçar o objetivo da sua intervenção, da sua avaliação, baseado na demanda e na queixa que você tem. Depende também muito do conceito de avaliação do próprio psicopedagogo. Como você se orienta epistemologicamente? Como você se orienta filosoficamente? Ideologicamente, Que tipo de autores você lê, que tipo de educação você entende? Porque a sua avaliação vai seguir o mesmo modelo. Então, lembra quando a gente trazia os autores, Se você tem uma visão piagetiana do que é o ensinar e aprender, muito provavelmente o seu processo de avaliação e o seu processo de intervenção vão ser orientados nas normas piagetianas. Se você tem uma leitura mais freudiana, mais psicanalítica, a sua avaliação ela vai seguir outros caminhos. Então isso depende muito do conceito de avaliação do próprio psicopedagogo, do próprio sujeito, de como você lê o mundo, porque eu costumo dizer que tudo isso são lentes, todas essas teorias aí, todas essas coisas, são lentes que a gente enxerga o mundo. Então, como que a gente enxerga o mundo? A partir de qual lente a gente usa para enxergar? E aí, isso vai fazer o processo de avaliação e diagnóstico ser extremamente individualizado na escola, no contexto, na queixa e no próprio psicopedagogo. Lembrando aqui, de novo, que o termo avaliação é uma opção melhor para o que chamamos o seu equivalente de diagnóstico, porque a avaliação chega muito mais próximo do modelo educacional do que diagnóstico, que se aproxima muito mais de um termo médico. E aí, por quê? No termo médico, a gente vem no rótulo. Lembra que eu falei do rótulo? Vamos falar do rótulo. O problema maior quando a gente fala de diagnóstico... mas agora a gente vai falar de intervenção. Vamos lá, calma aí. O problema maior quando a gente fala de diagnóstico são diagnósticos errados e fechados. Se situa de uma forma que conduz o processo de avaliação desses indivíduos. O pior é que acabam se construindo preconceitos sociais, estigmas, para algumas crianças a partir da suspeita de uma deficiência, de um problema de aprendizagem que não se justifica e não possui razão de ser. Toda essa situação torna-se ainda mais grave quando o psicopedagogo ou qualquer outro profissional limita-se a oferecer um diagnóstico que somente serve para rotular aquela criança ou jovem, mas não subsidia o professor com alternativas de intervenção que facilitam no processo de aprendizagem. Então lembra que eu disse que
Ao fazer uma avaliação, um diagnóstico, de algumas formas você já está intervindo pelo processo ser dialético. E aí, neste momento, quando você diz, você ou qualquer outro profissional, quando aparece aí um laudo fechado, enfim, essa criança tem TDAH. Às vezes ela já vem com esse rótulo, ela já vem com esse estigma, ela já chega com esse diagnóstico. O professor te fala que ela tem TDAH, o pai te fala que ela tem TDAH, o laudo do não sei de quem te fala que ela tem TDAH. Tá, e aí? Isso não subsidia nada, isso não serve pra nada. Só serve pra você dizer, essa criança é problemática. E é aí que mora o maior perigo dos diagnósticos e das avaliações equivocadas. Porque se você segue que todo mundo está dizendo isso, então eu vou dizer também, não ajuda. Então vamos entender qual é o TDAH, se tem realmente um nível de TDAH, o que é esse TDAH que essa criança tem. Ela toma alguma medicação para isso? Ela faz algum acompanhamento neurológico, psicológico, psiquiátrico? Ela tem um acompanhamento social? Ela tem uma situação de vulnerabilidade? Como que a gente vai intervir? Tá bom, ela tem um diagnóstico fechado? Ela tem. A minha avaliação não depende disso. Como profissional psicopedagogo, sua avaliação não precisa depender de uma coisa que já veio, desse estereótipo, desse rótulo para essa criança. E você também não precisa reforçar uma coisa que só porque ela já existe. Você pode quebrar esse estereótipo, você pode quebrar esse rótulo, principalmente se você perceber que na sua investigação ela não tem razão de ser, ela não se justifica, ela não tem um embasamento. Você tem toda a autonomia de contestá-lo. Ou simplesmente falar, tá bom, entendi, ok. E aí, o que a gente faz com isso? Como que a gente trabalha com isso, com essa criança? Então, essa coisa do diagnóstico, ela vem num modelo médico muito engessado, extremamente problemático, com profissionais mal formados, com senso comum, com algum profissional que em algum momento pode ter deixado passar alguma coisa, ou porque talvez naquele momento que aquela criança foi avaliada por X profissional, ela estava passando por uma situação que não foi investigada a fundo e aí o seu veio com um diagnóstico fechado. Enfim, eu trouxe isso para lembrar que o rótulo é uma coisa muito complicada. E a gente falou isso um pouco do fracasso escolar. A gente já tende a responsabilizar o aluno. A gente já tende a individualizar o problema. A gente já tende a achar culpados. E aí, se você tem um documento assinado por um profissional que fala, a culpa é dele por isso, fica muito mais difícil de trabalhar. Fica muito mais difícil a sua posição de avaliar e investigar. Porque você tem ali um documento, você tem ali uma fala, você tem uma situação que prova um diagnóstico, mas que por si só não ajuda em nada. Então vamos lá, vamos ver o que a gente faz com essa demanda. Como que a gente intervém, qual é a alternativa de intervenção, então, para lidar com isso. Pode ser que o diagnóstico não esteja errado, mas o rótulo está errado. O rótulo é um problema. Porque uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, uma dislexia, uma descalculia, um déficit de atenção, um grau de autismo, um outro transtorno que seja, se ela tem, isso faz parte da avaliação? Faz. Isso significa a avaliação? Não. Quer dizer que a avaliação não precisa ser feita, não precisa continuar porque já fechou no diagnóstico? Não, porque isso não subsidia a instituição. Às vezes todos os professores que dão aula para aquela criança que tem esse diagnóstico não sabem o que fazer com ela, não sabe como trabalhar, porque não tem formação para isso. Então, na instituição, o psicopedagogo ele pode pegar esses professores e falar, vamos sentar aqui, gente, vamos sentar aqui, galera, vamos ver o que a gente faz com um aluno autista na sala de aula. Vamos ver o que a gente faz com um aluno que tem dislexia. Vamos ver como é que a gente trabalha a concentração de um aluno com transtorno de déficit de atenção. A sua intervenção precisa ser guiada para além do rótulo, entendendo que, mesmo que ele exista, a gente pode ressignificar e desconstruir, porque deixá-lo lá por si só culpabiliza e não resolve o nosso problema. E aí, a gente chega no final
né, com os tipos de intervenção possíveis. Quando a gente pensa na intervenção, aquele negócio assim do grande finale de nossa, olha lá, fiz todo o meu trabalho e agora preciso intervir. E como que a gente faz isso? E existe uma tendência geral de se privilegiar tanto na avaliação quanto na intervenção, um aspecto mais lúdico. Essa tendência é muito positiva para ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem e ou com deficiências, podendo ser complementada com testes de atividades um pouco mais formais para as áreas cognitivas, afetivas ou social, ou até mesmo corporal ou linguística. Então, o que eu estou dizendo? Que brincar sempre funciona. Que o brincar, como a gente viu lá no processo de aprender, é um dos mecanismos que mais nos dão subsídios para avaliar e intervir. Porque às vezes o teste, ele é o teste psicológico ou algum tipo de avaliação um pouco mais formal, de atividade um pouco mais formal, cognitiva, ela não é abrangente. Então, se você está trabalhando em grupo, se você está trabalhando na instituição, se você está trabalhando com uma sala de aula com 30 alunos, como que eu avalio 30 alunos de uma vez? Vou dar um teste para cada um? Vou dar um desenho para cada um pintar? São válidos, são ferramentas válidas, tá? Não tô dizendo que não são, mas um lúdico, ele sempre tem um apelo maior. Porque você consegue ver como a criança se comporta no meio, como ela se concentra, como ela inclui, como ela se exclui, como ela se expressa, como ela sente, como ela se comunica. Independente aí do seu laudo, do seu transtorno, do seu rótulo, da sua deficiência, da sua dificuldade, da sua demanda, você consegue vê-la ao natural, não colocada sob a ótica do senta aqui e faz, né, determinada atividade, que isso já tira todo o processo natural de como aquela criança funciona. Então, o lúdico sempre é a melhor pedida, principalmente na educação infantil, né, nos pequenos, é sempre uma válvula muito bem aproveitada. Mas não é a única, então eu trouxe aqui outras modalidades de intervenção que podem ser usadas, eu vou falar um pouquinho de uma por uma. Então, a gente pode usar a recuperação de conteúdos escolares que estão deficitários. Lembrando que qualquer intervenção, ela vai ser resultado de uma investigação. Então, dependendo do resultado que você teve lá, que você vai traçar o projeto de intervenção. Então, essa é a recuperação de conteúdos. Eu cheguei numa demanda de que essas crianças de determinada série, ou a criança de determinada série, ela não tem os conteúdos mínimos, ela não consegue, ela não atingiu as competências e habilidades que precisaria nessa idade série. E eu preciso intervir para recuperar esses conteúdos. Como que eu vou fazer isso? Tem N jeitos de fazer isso, dependendo do contexto da escola, dos professores e tudo mais. Mas você pode usar outras técnicas de didática para trazer esse conteúdo. Porque você pode intervir pensando que talvez a criança ou as crianças tenham realmente uma dificuldade com um determinado conteúdo. Acontece muito com a matemática em várias séries. Ou talvez seja só mesmo uma questão de didática, de como determinado professor tem passado aquele conteúdo que não tem feito sentido, que não tem base na realidade da criança, de que o conteúdo passou desapercebido porque aquele professor não conseguiu chamar atenção, porque a escola está num contexto social que não tem professor daquela disciplina. Então, enfim, recuperar conteúdos pode ser um tipo de intervenção, que aí vai depender muito de qual foi o resultado da sua avaliação. Orientação de estudos, organização e disciplina. Então, às vezes vem a demanda, essas crianças não sabem estudar, elas não sabem ter contato com o material didático, elas não têm um material escolar limpo, organizado, enfim, coisas que a gente escuta bastante dos professores e dos gestores. Mas por quê? A gente chegou na avaliação do que precisa de uma orientação, mas que tipo de orientação? Essa criança, ela tem, de repente, condições sociais, econômicas, de
de ter um material, de organizar esse material? Ela tem alguém que ajude a fazer isso? Ela tem alguém que cuide com asseio do seu material? Ou ela precisa ser orientada para fazer isso sozinha, porque ela não tem um adulto que faça isso por ela? Então, é um tipo de intervenção. Orientar os estudos, e aí eu trouxe esse exemplo da vulnerabilidade social, porque às vezes a gente fica na orientação de estudos, como organiza a agenda, né? Como a criança vai ter o horário de estudar, o horário da lição de casa. É um tipo de intervenção, você criar uma agenda para a criança. Mas também é um tipo de intervenção você entender que de repente ela não tem um material muito asseado porque ela não tem condições para isso. Ou também uma orientação de como ela pode melhor cuidar daquele tipo de material. Uma orientação de como ela pode ter disciplina de se organizar com as quantidades de conteúdos que ela tem, do que ela prioriza, do que ela não prioriza. É um tipo de intervenção. Brincadeiras, jogos de regras, dramatizações, que é o que cai lá no lúdico, que a gente já falou um pouquinho. Também é um tipo de intervenção. Encaminhamento pela escola para outros profissionais que irá atender clinicamente. Então, você pode encaminhar essa criança para uma assistência social, se for o caso, se é uma intervenção, para um psicólogo, para um neurologista, para uma fono, identificando na avaliação, na investigação, qual é a dificuldade dessa criança. Você pode acionar outros equipamentos, você pode encaminhar para outros equipamentos. Então, olha, a dificuldade, entendemos que a dificuldade dessa criança é uma vulnerabilidade social. Assistência social. Identificamos que a dificuldade dessa criança é neurocognitiva. Vamos encaminhar para um neurologista, para um médico. Entendemos que essa criança tem problemas emocionais de cunho psicológico. Vamos encaminhá-la para um psicólogo. Tudo isso faz parte do processo de intervenção. E a busca de instrumentos que possam auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento no que se refere à inteligência. Essa busca de instrumentos é uma coisa interessante, principalmente para ser trabalhada com os professores. Porque às vezes os professores numa instituição estão encontrando muita dificuldade de passar determinado conteúdo, de chegar nas competências e habilidades de determinados conteúdos. E eles não veem, não têm acesso, ou de repente não parou para analisar que talvez existe outros instrumentos que possam auxiliá-los. Vou dar um exemplo da minha vivência profissional. Eu dou aula para o ensino médio e na escola pública, e eu tenho uma demanda de alunos que tem muita dificuldade aí, essa geração de adolescentezinhos atuais, de conseguir se concentrar muito tempo para ler um livro didático, né? Um livro sobre conteúdos didáticos. E aí eu uso como ferramenta, como instrumento, como professora, podcast. Porque eles vivem com fone de ouvido. O tempo inteiro, a aula inteira tá pendurado no fone de ouvido. Podcast, audiobook, são ferramentas, são instrumentos que auxiliam no processo de aprendizagem. Porque se ele não aprende lendo, ele pode aprender ouvindo. E se ele não aprende comigo falando, ele pode aprender com outra pessoa falando. Então, como professora, é uma busca de instrumentos para me auxiliar. Mas nem todos os professores têm essa visão. Né? Às vezes uma formação mais antiga, um tipo de didática um pouco mais rígida. E a função do psicopedagogo também é trazer essa busca de instrumentos para os professores dentro da escola, numa orientação de como eles podem trabalhar. E aí também com alunos, num atendimento individual, entendendo que, por exemplo, ele tem uma dificuldade de concentração, de leitura, então ele pode usar, mas ele tem uma dificuldade, uma habilidade de assimilação de conteúdos muito maior ouvindo. Então ele pode trabalhar com audiobooks, com podcasts, com outras ferramentas e instrumentos. Esse também é um tipo de intervenção. E volto com essa figurinha que a gente já trabalhou antes, né, com esse desenho que eu acho incrível, que a gente fala sobre avaliação. E a avaliação é isso, é um processo individual. Você
no processo de investigação, precisa entender que os sujeitos envolvidos são individuais. E se a sua avaliação for a mesma para todos os sujeitos, você vai acabar sendo excludente com alguém. Então, vamos pensar que a sua demanda, quando é principalmente de determinados sujeitos, ela precisa ser olhada com muito carinho para aquele sujeito. Então, com isso, a gente finaliza o módulo e da disciplina, finaliza a disciplina. Eu volto com vocês depois para uma revisão, mas por hora, bons estudos.